Tem outra pergunta da Val Flores. Olá, boa noite. Quais os tipos de suplementação para um atleta da Men's Physique? É, E qual que é o treino foco? É mais carga ou repetição? Certo. Então, suplementação, né? Hoje, quando se fala de suplementação, a gente não tem assim, tantas opções assim que tenham comprovações científicas. Eu gosto muito de trabalhar com o que realmente funciona. Então, se for falar do que realmente funciona, que é a comprovação científica, eu utilizo apenas a creatina e o whey protein, dependendo da situação ainda. Geralmente eu faço a finalização só na alimentação mesmo, porque É sempre eu melhor. tenho uma dificuldade de confiar, de acreditar no que está ali na tabela nutricional, né? Daquele whey protein, mesmo que ele seja isolado às vezes. Então, tem whey protein, consumo às vezes em umas refeições assim mais aleatórias, assim, para buscar um gosto mais adocicado, né? Mas não consumo ele assim na minha dieta no geral. Mas a creatina, né, um dos suplementos alimentares mais estudados aí no mundo hoje, mas com mais comprovação científica de que aumenta um pouco o ganho de força, aumenta o peso também, mas nada que vai dar um resultado assim significativo, né? Depois tem a parte também de suplementação de vitaminas, que daí sim eu acho bem importante. Mas fora isso, só isso. Creatina e whey, talvez. E o que ela perguntou ali, ela perguntou algo sobre treinamento. O foco ali do treino é mais na parte de carga ou repetição? Mas daí eu acho que é importante também frisar isso ali, o que é mais importante, se é carga ou repetição. Assim, vamos analisar. Eu já vou complementar essa pergunta para que o professor Greg entre mais a fundo nessa questão. Já que nós estávamos falando, o biotipo ectomorfo, mesomorfo, endomorfo e questão de condicionamento físico da pessoa, tá? Uhum. Porque se falar só questão de carga e repetição, entendeu? Tem diferenças ali nos biotipos da pessoa e como é que está o condicionamento físico da pessoa. O senhor não concorda? Claro. Tá, então o senhor pode falar sobre isso? Claro que sim. Então, se você tiver. Geralmente, para hipertrofia, a gente trabalha com cargas, né? Um pouco. Chegar à falha. Eu acho que o mais importante, né? Se for para pensar assim, no geral, né? Em mais repetição ou mais carga, lógico, se for ver os estudos científicos, de 6 a 12 repetições, repetições máximas, né? Uma repetição que você realmente chegue à falha. Acho que as pessoas têm dificuldade de entender o que é a falha mesmo, né? Uma repetição máxima. Então, chegar numa repetição máxima é assim, se você vai fazer 12 repetições, chegar a 12 repetições sem aguentar fazer 13. Né? Então, se você fez 8 e não aguenta fazer 9, é perfeito, uma repetição máxima. Então, treinos onde você chegue à falha. Se chegou à falha com 8, com mais repetições, se você chegar à falha, a ideia é que você tenha o mesmo resultado de hipertrofia. Mesmo que for 15 ou 20 repetições. A diferença é que o treino também ficaria mais longo, mais extenso. Mas uma pessoa que tem mais condicionamento é uma pessoa que vai ter que ter um condicionamento cardiovascular melhor. Por isso a importância dos aeróbios, né, para um atleta também, para ele ter condicionamento não só no palco, como também aguentar o próprio treinamento, que é muito intenso. Então, para uma pessoa que busca mais emagrecimento, fazer mais repetições pode ter um gasto energético maior, acelerar mais o metabolismo, né, por ser algo mais ritmado. Mas eu creio que, num contexto geral, é isso. Chegar à falha seria, eu acho que a resposta assim, que eu daria. Lá no exterior a gente chama de pump. Vai chegar no pump muscular ali. Porque, claro, tem a hipertrofia. Eu entendo bem que existe a hipertrofia através da tensional, né? Através da carga, né? Você chegar numa carga bem elevada, desde que você preserve a técnica do movimento. Mas também existe a hipertrofia mais sarcoplasmática, onde a gente trabalha com um grande número de repetições, 50, 100 repetições. Né? O ideal mesmo seria juntar os dois. Eu trabalho dessa maneira, eu treino dessa maneira. Né? Inicio o treinamento tensional e finalizo ele geralmente, né? Dependendo da periodização, numa hipertrofia mais sarcoplasmática, onde são grandes números de repetições, né? Você se lembra do Tom Platz? Lembra do Tom Platz?
Eu lembro dele. Só não lembro qual o método que a gente vai falar. Pra quem não é tão... FST7, talvez? Stretch Facial Training. Pra quem não conhece tanto esse mundo do bodybuilding, Tom Platz, pesquisem Tom Platz. Olha o que é a perna da criatura. Ele tinha, eu acho que 90 centímetros, 1 metro de perna. O professor Evandro tá ali sentado ali, o personal Evandro sabe quem é, né, Evandro? A perna gigante, cabulosa, assim, a define... Cara, muito grande. Tem uma foto que tá ele posando do lado do Franco Columbu, não, do Lou Ferrigno, na época que o Arnold estava no topo, assim, o Lou Ferrigno, toda essa galera. Cara, assim, a coxa do Lou Ferrigno era o braço do Tom Platz. A cintura do Lou Ferrigno era a perna do Tom Platz. E ele fazia série de agachamento sem parar. Cara, ele tinha uma série que ele fazia de vez em quando que era 100 repetições. Daí as pessoas vão dizer assim, mas diminui. Poxa, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Então a questão não é essa, e cada corpo responde diferente. Às vezes as pessoas me perguntam isso, mais carga, menos carga, mais repetição, menos repetição. Eu digo o seguinte, que às vezes você botar mais carga, tem muito de você saber fazer corretamente a biomecânica, o movimento e conseguir isolar. Tem muita gente que bota muita carga e acaba requisitando outros grupos musculares sem conseguir isolar aquele ali. Ou seja, trabalha tudo um pouquinho e não trabalha nada para valer. Com certeza. E a gente vê isso uma grande maioria de pessoas que não trabalham devidamente acompanhadas por um profissional qualificado que realmente sabe o que está fazendo, gente. Eu tô falando bem sério isso, tá? E então a questão é isso. Às vezes a questão da carga ou repetição, o importante é chegar na intensidade, né? Chegar no pump muscular. Sabendo que é muito menos prejudicial, às vezes, você trabalhar com menos carga e fazer o aluno, né, objetivar ali esse pump com um pouco mais de repetições, tá? Do que botar uma carga a qual, de repente, ele pode estressar o músculo, haver uma falha e ele se machucar ou ter uma lesão grave ali, uma distensão, uma questão assim. Então, o importante, como o professor Greg acabou de falar, é chegar no pump, é chegar nesse resultado da falha, entendeu? Então, é de se estudar. Eu conheço pessoas que treinam 2 horas para alcançar o pump, e eu tinha um amigo meu da Espanha que ele treinava em 15 minutos, cara, entrava na academia 15 minutos depois, 15 minutos ele estava saindo da academia, e era um pump absurdo, uma definição maravilhosa, mas ele conseguia isolar muito bem. Eu tava falando antes, eu treinei com o Martin, que era o dono de uma academia de San Diego, na Califórnia, e, cara, o que eu aprendi com o cara foi absurdo, assim, é treinar em curto espaço de tempo, às vezes, com o máximo de contração muscular, entendeu? A correção, o isolamento do músculo. Então, é assim, há de se estudar, entendeu? Às vezes, tem pessoas que podem alcançar com mais repetições, menos cargas, às vezes pessoas que já têm uma certa experiência com menos cargas e aliás, com mais carga e menos repetições, porque a questão é a seguinte, cuida-se, tecido conjuntivo, capacidade muscular, a capacidade de manter aquela biomecânica correta sem começar a roubar e requisitar outros grupos musculares. Então, é isso, gente. Cada caso é um caso. Por isso, procurem um profissional adequado, entendeu? Realmente qualificado e que entenda isso e ele saiba ali ter essa leitura do seu corpo. Mais alguma conclusão sobre isso? Tem mais um ponto que eu lembrei aqui, né? Então, também, se for entrar num lado mais fisiológico mesmo, existe também tipos de fibras musculares, de grupos musculares que são diferentes. São as fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Não é para confundir muito, mas existem fibras do tipo 2, por exemplo, que elas exigem sobrecarga para hipertrofia. E são a grande maioria dos nossos grupos musculares. Mas temos a musculatura do tipo 1, que são fibras de contração rápida, tipo da panturrilha, que são utilizadas com muita frequência, como do nosso abdômen, está sempre ativado. Essas são fibras musculares que exigem um grande número de repetições para uma hipertrofia. Por isso que a gente vê lá uma bailarina com a panturrilha muito bem desenvolvida, porque treinam todos os dias aquele grupo muscular. Mas é a individualidade biológica que vai sobressair, eu acho. Então, como você falou, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Daí tem até a questão ali de cada organismo
ter a velocidade de metabolização ali necessária para reconstruir, para fazer o processo de cicatrização dessas miofibrilas, né? Claro. Tem toda uma questão de como organismos que absorvem melhor os nutrientes. Então, é por isso que eu digo, não é tão simples. Às vezes as pessoas buscam na internet informações e não é que às vezes as pessoas que estejam falando sobre isso não estejam erradas, mas não é necessariamente uma verdade única, gente. Exatamente. Cada caso é um caso na profissão. Esse é um problema que, né, o pessoal gosta muito de falar que dar a sua opinião como se fosse uma verdade única, mas o corpo é algo que tem muito ainda a ser estudado e existe vários pontos de vistas que todos eles estão certos, mas depende para quem, né? Para quem que é aquele ponto de vista? Agachar mais, agachar menos, fazer uma retroversão pélvica, não fazer, são discussões bobas e que todo mundo tá certo. Depende para quem.